Boa noite, é um prazer tê-los conosco mais uma semana. Aqui ao meu lado está o presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva, Marcelo Araújo. Marcelo, boa noite, seja bem-vindo mais uma semana aqui ao programa. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. Que nós vamos começar mais uma semana aí de luta, muito trabalho, muitas decisões a ser feitas, ações a ser realizadas nessa semana, mas cremos que Deus está no controle de tudo. Vamos então aos destaques do programa de hoje. Reforma tributária. Carnes ficam de fora do imposto zero. Morte de trabalhador em usina preocupa sindicalistas. Salário mínimo deveria ser de mais de R$6 mil por mês. E as negociações em 2024. Vamos saber como andam e quais as novidades. Hoje é segunda-feira, dia 8 de julho de 2024, véspera de feriado. E o programa A Voz do Trabalhador já está no ar. Marcelo, saiu uma matéria, uma pesquisa divulgada pelo DIEESE com os dados de junho sobre a cesta básica. E no período, o valor do conjunto dos alimentos básicos aumentou em 10 das 17 capitais onde a pesquisa é realizada todos os meses. E olha só, o valor necessário para corresponder ao salário mínimo previsto na Constituição e que daria para cobrir todas as despesas com uma família composta por 4 pessoas, sendo 2 adultos e 2 crianças, subiu para R$ 6.995,44. Ou seja, 4,95 vezes o mínimo vigente de R$ 1.412. E aí, olha só, eles fizeram até uma conta, o tempo médio necessário para adquirir os produtos da cesta básica foi de 109 horas e 53 minutos após o desconto de 7,5% referente à Previdência Social. O trabalhador remunerado pelo Piso Nacional comprometeu, em média, 54% do rendimento para adquirir os produtos em junho. E as cestas mais caras foram registradas em São Paulo, R$ 823,69, Florianópolis, R$ 816,06 e Rio de Janeiro, R$ 814,38. Ou seja, o período que você trabalha vai basicamente para comprar os itens da cesta básica. Isso nós estamos falando do índice básico, não estamos falando de coisas supérfluas, não. São coisas básicas que o trabalhador e trabalhadora, seu familiar precisa para ter, no mínimo, uma alimentação saudável. Isso que nos preocupa bastante. Se você perceber o valor da cesta básica no estado de São Paulo, R$ 832,69. Por isso, quando a gente chega na mesa de negociação, falamos tanto do valor que precisa dar um ticket de alimentação melhor, valorizar o trabalhador, uma parte que não tem cargo social, onde as empresas não querem fornecer esse aumento que o sindicato sempre vem pedindo para ajudar na despesa na sua casa. Você que é trabalhadora que vai ao mercado, né? Você que ajuda, às vezes não é casado, ajuda seus pais, que vai ao mercado todos os meses, sabe que todo mês tem algum tipo de reajuste. E que, segundo o DIEESE, para que o trabalhador pudesse comprar os itens básicos, ele teria que ganhar por mês quase R$ 7 mil. E está muito longe de R$ 7 mil, né, Marcelo? Muito longe. A realidade está muito longe realmente, porque a gente precisa até entender, o trabalhador precisa entender sobre isso, porque é necessário pelo feito a conta aí do DIEESE. Só que os patronais, Lívia, não enxergam dessa forma. Se a gente não bater, ter nossas convenções e acordo, hoje o piso salarial dos trabalhadores seria 1.412. Graças às atitudes do sindicato, que sempre negociamos algo a mais, mesmo do piso estadual, a gente consegue avançar além disso. E ainda falando sobre essa questão de alimentos, na semana passada, o relatório preliminar do primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária deixou as carnes de fora da cesta básica de alimentos com alíquota zero.
A proposta isenta diversos alimentos consumidos pelas famílias brasileiras da alíquota padrão estabelecida pela reforma tributária. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, indicou que as carnes não entrariam na cesta básica porque só a carne dá quase 0,57% de alíquota. Proteínas terão um imposto reduzido em 67% da alíquota padrão. Vai ser uma alíquota, né, o imposto, vai ser um imposto e aí ele pode ter até, acho que 26%, custa até 26% na somatória e a carne pesaria muito. Mas o que eu queria te questionar é o seguinte, você tem receio que essa reforma tributária ela passe de uma discussão técnica para um palanque político? Porque vai ter aquele que defende uma parte técnica e o outro que vai querer fazer populismo em cima da reforma? Lívia, essa pergunta ela é pertinente e é fundamental para nós fazer uma análise aqui. Não há dúvida que essa discussão já se tornou não só político, mas também vai entrar na história do Brasil. Nós sabemos que há mais de 30 anos que tenta fazer essa reforma tributária e não consegue. Uma vez conseguindo agora, já foi aprovado o ano passado, agora está regulamentando, o presidente da Câmara e do Senado vai ter esse, vamos falar em tese, em título, dizendo nós conseguimos, há 30 não fizeram, nós conseguimos. E isso leva o governo junto com essa situação. O principal desafio da equipe econômica foi essa PEC aí, 45 de 2019, que o Brasil venceu, a Constituição Federal venceu com essa reforma tributária. Só que a forma agora que está sendo executada ali, isso que me preocupa, porque vai fazer isso em pressas, sem muita discussão, até com os especialistas para entender um pouquinho mais, vamos dizer, como diz ele, em troca de caixa. Por que eu estou falando isso? Porque naquele momento que veio a discussão da regulamentação agora, vieram vários outros assuntos que aí podemos dizer que a oposição ou a direita, a extrema-direita, gostaria de trazer, que foi o assunto do aborto, que foi um caos muito grande, que a população se revoltou, porque o estrupador ele não seria tão penalizado quanto a pessoa que foi estrupada, que quer retirar um filho que é de um marginal. De um crime, de né? um crime. Então, a mulher poderia, principalmente a jovem, de menor, poderia ser penalizada mais do que o próprio estrupador. Então essa foi uma discussão que abriu muito espaço, gastou tempo. Veio outro assunto também, que é o projeto de drogas, que também ficou lá na Câmara, no Senado, fazendo lobby lá dentro, então esquecendo de fazer regulamentação com mais seriedade, com paciência, ouvindo os especialistas da tributação. Não, resolveram fazer essa situação. E isso me preocupa muito, porque eles têm prazo agora, se eu não me engano, até o dia 18 para fazer a aprovação disso. Será que essa aprovação será benéfica para todos os trabalhadores ou vão fazer a regulamentação de qualquer forma para dizer que fez? Isso fica a interrogação, que eu fico indignado, que quem está lá dentro nos representando, que é os senadores, os deputados, não tem a coragem de dizer não, vamos ver o que é bom para o Brasil. Não é para o lado da direita nem da esquerda, é para o lado do Brasil. É o Brasil que precisa crescer, é o Brasil que precisa desenvolver. Infelizmente, os nossos representantes lá não fazem isso. Eles gastam tempo com assuntos às vezes tão desnecessários, como essa questão da droga. Eu achei tão desnecessária essa discussão. Ai, quantas gramas é ou não é, e isso. E o que realmente necessita ser discutido, como essa questão da reforma tributária, que é algo tão importante e que precisa de uma análise tão minuciosa, eles vão jogando assim de uma forma muito rápida. Então, assim, é preocupante quais os próximos passos e qual o rumo que isso vai tomar daqui para frente. Lívia, eu quero até chamar a atenção dos trabalhadores, que às vezes a mídia, os próprios políticos dizem que o judiciário está interferindo na legislação do Brasil. Só para os trabalhadores e trabalhadoras entender, o Supremo Tribunal Federal, ele só age quando é provocado. Quando alguém entra com ação, aí que eles dão o parecer. Lá tem essa situação das drogas e do aborto há muitos anos no Supremo. E agora veio à tona. E por isso que é medição de força. Aí os deputados e senadores querem fazer tanto tempo para falar sobre isso, nunca usaram
para usar esse tema para colocar na forma da lei. Ficaram sempre quietinhos. Igualmente agora as fake news. O projeto está lá, ninguém vota sobre a fake news, que é um crime muito grande que nós percebemos aí diversos vídeos, fotos aí de fake news, só que na nossa lei não tem nada que diz que é errado, tem isso, tem aquilo. Quais as punições, né? Exatamente. Aí quando o Supremo decide fazer alguma coisa, eles querem fazer projeto para medir força quem é. Só que lembrando que o Supremo só faz algo se for provocado. Ele não tem poder de, eu vou ver isso, vou fazer, não. Isso é provocado por político, por mesmo partido ou a sociedade que faz uma petição. Aí sim, um processo, eles vão dizer é ou não é constitucional ou não. Bom, agora a gente vai fazer um breve intervalo e na volta nós vamos discutir um assunto muito delicado, acidente de trabalho. É rapidinho, a gente volta já. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador já está de volta e o assunto agora é bastante delicado. Vamos falar sobre acidente de trabalho. A gente já discutiu bastante sobre isso, né, Marcelo? A importância do uso dos equipamentos de proteção individual, ações que as empresas devem fazer, os cuidados. Mas uma fatalidade aconteceu na última semana. Um jovem de 32 anos morreu enquanto trabalhava na usina Raizen, na unidade Bonfim, em Guariba, aqui no interior de São Paulo. O acidente deixou consternados os familiares, os amigos de trabalho e também as lideranças sindicais, que reivindicam mais segurança para que os trabalhadores possam executar as suas funções. A Federação do Interior vai acompanhar as investigações sobre o acidente que vitimou esse jovem. O diretor de Relações Sindicais da Federação, Silvano Pedro, que é presidente do Sindicato da Alimentação de Jaboticabal, que representa os trabalhadores da usina Raizen, também está trabalhando aí para conseguir mais informações sobre o caso, para acompanhar o desfecho dessas investigações e assim sindicatos, empresas, trabalhadores juntos possam buscar alternativas, possam buscar soluções para que ocorrências como essa não aconteçam mais. Marcelo, são fatalidades, mas que podem ser evitadas, não é mesmo? Exatamente, infelizmente, trazer uma notícia dessa é muito desagradável, desconfortável, aqui até mesmo para nós, aqui, dirigentes sindicais, que nós lidamos com os trabalhadores todos os dias. E, de repente, saber que um trabalhador perdeu a vida e a gente não sabe ainda a causa disso que aconteceu. Mas eu quero trazer aqui, Lívia, muitas pessoas não conhecem que nós temos algumas normas, nós temos algumas NR, que é normas e regulamentadoras. São disposições que o trabalhador e a empresa tem para ser cumprido, que fala sobre a segurança e da medicina do trabalho. Nós sabemos que essa redação é a lei de 1977, que consiste em obrigação de direito e deveres a serem cumpridos pelos empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo as ocorrências de doenças e acidentes de trabalho. Só para os trabalhadores entender, atualmente temos 38 normas que regulamentam toda a situação, em vários sentidos dentro da empresa, que pode ser consultada na página do Ministério do Trabalho, tá? E Emprego. E aqui eu quero chamar a atenção aos trabalhadores
A NR12, Lívia, para que ela serve? Então vou deixar bem claro aqui aos trabalhadores. A NR12 é segurança do trabalho em máquinas e equipamento, estabelece medidas de proteção para garantir a integridade física dos trabalhadores e prevenção de acidente nas fases de projeto, utilização de máquina e equipamento, desde a sua fabricação, importação, comercialização, exposição ou qualquer outro lugar. Então essa NR vem tratar sobre este assunto. Então aqui é com muita preocupação, Lívia, que a gente está recebendo essa notícia, porque com certeza essa NR12 não foi aplicada. Porque se alguém vai fazer algum serviço ou está operando alguma máquina, se é um trabalho de risco, nunca pode uma pessoa só, sempre vai em 2 pessoas. E outra coisa, se vai fazer manutenção, se vai fazer qualquer coisa, antes mesmo tem que fazer o bloqueio daquela máquina para que ninguém passe e ligue ela. Não estou aqui fazendo nenhuma suposição do que aconteceu, só estou trazendo o assunto que é importante que toda manutenção que será feita em máquina, equipamentos ou qualquer local precisa verificar, até mesmo colocar um cadeado, trancar para se não abrir uma válvula, para não se ligar um botão, que é uma vida que está lá dentro. Nós não sabemos ainda realmente o que aconteceu. Além disso, essa NR12, ela vem dizer que é um conjunto de procedimento de segurança direcionado à instalação, operação e manutenção das máquinas em ambiente de trabalho, de forma para garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores nesta que atuarão ali no serviço. Então, volto a repetir, essa NR é muito importante para todos os setores das indústrias que nós temos aqui na nossa base e também no estado de São Paulo. E sem contar, Marcelo, e a gente também já trouxe esse assunto aqui, sobre a questão da saúde mental dos trabalhadores. Às vezes é tanta pressão dentro da empresa para cumprimento de meta, ou às vezes a pessoa está com algum problema no ambiente familiar, um problema de saúde, um problema de relacionamento, um problema com os pais, enfim, todo mundo tem problema. E aí vai trabalhar e a cabeça não está 100%. Por isso que esse trabalho de cuidar da saúde do trabalhador também é muito importante, né, Marcelo? Tanto ela é importante, ela é fundamental, porque a liderança, hoje, volto a repetir, a liderança não é somente cobrar metas dos trabalhadores. Os líderes, os encarregados, a liderança, ali tem que ter a capacidade de enxergar um ser humano que é o trabalhador, se ele está com algum comportamento diferente. Esse é o papel do líder. Se vê a pessoa triste, se a pessoa está exaltada ou preocupada, cabe o líder perguntar o que está acontecendo, porque uma situação dessa pode ocorrer realmente um desatento até do próprio trabalhador, porque a cabeça está conturbada, pode ser de um relacionamento, pode ser de uma crise, pode ser até um problema de saúde que ele tem. Então, se o líder não identificar isso pode ocorrer acidente graves. Não sei se é o caso desse. Chefe é diferente de líder, né? E eu acho que é importante prestar atenção. Todo mundo acorda num dia, às vezes um dia ruim, mas se o comportamento segue por vários dias, né? A pessoa está muito triste, a pessoa está muito nervosa, alguma coisa tem de errado. E aí cabe ao líder notar, chamar para conversar, entender o que está acontecendo, para evitar, às vezes, um acidente com aquele trabalhador e até com os outros, né? Exatamente, se ele não tem essa capacidade de conversar, ter esse diálogo, se ele apresentou esse problema, acredito que as empresas têm no caso da usina, tem o seu RH, tem a assistência social e tem a psicóloga para encaminhar, para entender por que está passando por esse momento, se a empresa pode ajudar ou contribuir alguma coisa, para não vir perder uma vida nesse sentido. Só para vocês terem uma ideia, segundo o INSS, de 2012 a 2022, foram comunicados mais de 6 milhões de acidentes de trabalho, que resultaram em mais de 2 milhões de afastamentos e 25 mil mortes no Brasil. No mesmo período, os gastos com auxílios-doença, aposentadorias por invalidez, pensões por morte e auxílios acidente de trabalho chegaram a 136 bilhões de reais. Então é uma questão não só do acidente em si, mas também o que isso custa para os cofres públicos, né, Marcelo?
não somente para os cofres públicos, mas também para a família e também para a empresa. Porque, como você disse mesmo, Lívia, a questão de saúde dos trabalhadores, as empresas elas têm que valorizar isso, porque nesse caso perdemos uma vida. E se esse trabalhador sofresse esse acidente, deixasse ele em cima de uma cama, uma cadeira de roda, olha o sofrimento tanto da família e eu também falando em custo para a empresa também. Então a gente tem que colocar na balança aqui que os trabalhadores precisam ser bem cuidados. Tem que ter trabalho, mas tem que ter trabalho, saúde e vida. Porque senão não trabalha. Se não tiver essas três pessoas trabalhando junto, fica difícil os trabalhadores terem um bom desempenho. Mesmo porque a gente não sabe, eu não sei se ele era casado, se tinha filhos, mas e agora? Como é que fica o amparo a essa família? Ou se é uma invalidez, quem que vai cuidar dessa família, né? Exatamente. Como a gente falamos agora do salário tão baixo, que geralmente ele trabalha, a esposa, se for casado, trabalha para complementar a renda, porque já não dá. Imagine um só, como é que fica? Exatamente, você tem filhos ainda. Então a federação vai acompanhar esse caso e está sempre trabalhando nas suas negociações para garantir essa questão de um trabalho seguro para os seus representados. E sempre a gente fala, o melhor remédio é o que? A prevenção. Tem que prevenir antes de que aconteça, porque depois que aconteceu, não tem volta. Então vamos prevenir, vamos ter a prevenção dos acidentes antes que aconteça. Que esse seja o último, não venha ter mais acidente naquela empresa. Que imaginem a frustração dos trabalhadores livres para trabalhar naquele setor, principalmente no setor que ele trabalhava. A indignação, a preocupação, o medo. Isso foi ele. Quem vai ser o próximo? Isso fica na cabeça dos trabalhadores. Bom, mudando de assunto agora, queria só a gente fazer um breve comentário aqui sobre uma notícia que saiu do Tribunal Regional do Trabalho do Mato Grosso do Sul, que reverteu uma decisão de primeira instância que não havia reconhecido vínculo empregatício entre trabalhador e empresa de diagnóstico médico por imagem. O trabalhador atuou na empresa em Campo Grande entre 2006 e 2022. Primeiro, a contratação era via CLT, depois passou a ser supostamente como PJ, pessoa jurídica, ou seja, prestador de serviço. Com isso, o desembargador César Palumbo deferiu o pedido de retificação da carteira de trabalho desde a admissão até a data da dispensa em outubro de 2022. Além disso, foram reconhecidos os salários do período do aviso prévio, 13º salários e férias, ou seja, a empresa que terá que pagar os direitos trabalhistas não concedidos durante esse período. Que também é um assunto que a gente sempre chama atenção, né, Marcelo? Tem essa questão da prestação de serviço por pessoa jurídica, mas que em alguns casos pode dar o vínculo empregatício e aí a empresa precisa tomar cuidado também, né? Exatamente. Quando você contrata um trabalhador PJ aqui para fazer uma revisão do equipamento, uma vez por semana, 2 vezes por semana, é uma coisa. O que eu vejo agora que está acontecendo nas grandes empresas aí, está tendo a contratação pelo PJ mesmo. Você trabalha, veste o uniforme da empresa e é PJ. Isso é inadmissível, isso que vem trazendo agora esse assunto aí é fundamental, que reconhecer esse vínculo. Se o seu empregador está tentando agir de má fé, ele vai ser responsável para pagar direito pela CLT, que é 13º, férias, que lá não diz que precisa ter no PJ, entendeu? Isso é muito importante, é mais uma vitória para nós trabalhadores, porque a empresa contrata para não pagar, geralmente... Não tem os encargos, né? Os encargos aí, que sabemos que é grande, porém, tem na CLT, nós temos que cumprir a lei vigente no Brasil. Nós não podemos aqui disfarçar, igualmente fazer a terceirização aí. Bom, vamos falar sobre negociação, mas é depois do intervalo. A gente volta já. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região.
Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa A Voz do Trabalhador já está de volta. E agora nós vamos falar sobre negociações. O que será que tem de novo, hein, que o Marcelo trouxe para a gente? Bom, vamos reforçar aqui, Marcelo. Já foram fechadas, então, 2 convenções coletivas com aumento real, doces e conservas, que teve um reajuste de 5%, ração balanceada com correção de 4,23%. No setor de usinas, basicamente, o reajuste foi 4,23%, também uma conquista com aumento real, porém, os sindicatos negociaram em suas bases, porque não teve assinatura de convenção coletiva. Enquanto isso, o setor de carnes, Marcelo, que a database é lá em abril, o sindicato patronal já enviou proposta, já marcou reunião, como é que está? Vamos lá. É importante aqui reforçar os trabalhadores sobre essa demora, que a demora não é culpa do sindicato. Porque o sindicato tenta fazer o possível, mas do outro lado, como diz um ditado, tem que combinar com o russo. Então o patronal precisa aceitar. Trazendo um assunto de carne, a gente tinha uma reunião agendada para o dia 11, nesta quinta-feira, às 9h30 na Fiesp, foi desmarcada pelo patronal, devido ao feriado que será amanhã. Eles disseram que ele não teve uma reunião com os pares, com os empresários, para rever aí a proposta que nós recusamos na última reunião. Então eles pediram um pouquinho mais de tempo, que acreditamos que na semana do dia 15 iremos aí estar tendo aí uma nova rodada de negociação para a gente chegar num número aí que podemos trazer para a base, para as assembleias. Eu vejo como um pouco de má vontade, porque sempre tem essa questão, porque tem o feriado, porque... Gente, nunca dá tempo de dar uma olhadinha lá na proposta, discutir, fazer uma reunião online, uma ligação, sei lá, no meu ver é um pouco de má vontade. Não é só o seu ver, eu ver de todo mundo, porque a database, nós estamos falando de abril, nós estamos em julho, é falta de vontade da parte do patronal. Isso nós estamos insistindo aqui por várias vezes, pedindo que essa reunião aconteça. Mas, infelizmente, tem um patronal que não quer negociar, não quer dar aumento para os trabalhadores, aí fica atropelando aí, que nós já deixamos bem claro. Pode até demorar, mas nós queremos aumento real e será retroativo a 1º de abril. Essa é a importância. Marcelo, o setor de frio também parece que tinha alguma coisa agendada, né? Exatamente. No dia 11 agora, na quinta-feira, teremos reuniões na Fiesp. Nossa expectativa, e acho que não só nossa, mas dos empresários também, para nós recuperarmos a Convenção Coletiva de Trabalho, que a última foi assinada em 2017. Então, estamos confiantes, acreditamos que nesta quinta-feira podemos ter aí um resultado aí significativo para a gente estar trazendo para a Assembleia dos Trabalhadores, para a gente resgatar essa Convenção Coletiva de Trabalho, que é muito importante aos trabalhadores e trabalhadoras. Que horas vai ser, Marcelo? Às 14 horas. Que seria de manhã carne e à tarde seria frio, né? A gente estava fazendo casadinha para quê? Porque sabemos que daqui em São Paulo nós temos muitos gastos com pedágio, hotel, alimentação. Então a gente está sempre marcando no mesmo dia, porque é uma viagem de 480 quilômetros para a gente percorrer. Então a gente precisamos aí agregar aí no mesmo dia para não estar aí indo e voltando de São Paulo e economizando com isso. Fé, gente, vamos torcer para que frios, pelo menos, a coisa melhore, né? Aí tenha uma proposta. Acho que na última reunião você chegou bravo aqui com o patronal, né, Marcelo? Exatamente. E a negociação de bebidas, como é que está seguindo? O setor de bebidas, a gente tem uma reunião online, a primeira reunião com a associação, que será feita nesta quarta-feira, às 15 horas. Cremos que vamos fazer a nossa Convenção Coletiva de Trabalho. Essa é a nossa expectativa também. Como vai ser a primeira reunião, nós não vamos falar que vai ser feita na primeira. Sim. Mas pelo menos nós vamos ter sinais de interesse de ambas partes a fechar uma Convenção Coletiva de Trabalho. Olha que legal já, né? Um bom sinal aí. Se o sindicato patronal não quis reconhecer,
a associação que começa estadual, mas vai ser nacional, né? Em agosto. Ai, aquele setor sofrido, Marcelo, vamos falar? Setor de suco, que inclusive na semana passada teve reunião, né? Exatamente, Lívia. Tivemos uma reunião na quinta-feira passada em Araraquara. Nós não chegamos em comum acordo naquela reunião. Teve muito bate-boca, falação. Ficou um clima muito desagradável, porque nós fizemos naquela carta de repúdio, entregamos, aí foram discutir essa carta lá, e aí se tornou um climão, mas eles apresentaram uma proposta, que nós rejeitamos a proposta da parte do patronal, e aí, como nós já conversamos com o patronal, que nós, a respeito da nossa negociação no primeiro dia que nós entregamos a pauta, nós dissemos ao patronal que nós só íamos realizar 3 reuniões, 3 rodadas de negociações para o fechamento. Caso isso não viesse a acontecer, nós íamos tomar as medidas cabíveis. E aconteceu nesta quinta-feira passada essa reunião, aonde essa rodada não avançou, e na sexta-feira nós soltamos o edital na Folha de São Paulo, deflagrando a greve, dando 72 horas aí para as empresas se manifestarem sobre o acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. Então foi uma reunião muito pesada, fiquei muito constrangido naquela reunião, inclusive não assinei a ata que foi feito lá entre ambas partes. Eu, como a coordenação, eu só li a ata e os demais companheiros que estavam lá assinou. Eu me senti muito ofendido pelas várias situações que ocorreram e acabei não assinando aquela ata naquele momento. Só que na sexta-feira foi um dia muito difícil e delicado, nesse caso para mim, que eu estou na linha de frente na coordenação da negociação de suco, tá? Eu trabalhei na sexta-feira até às 23h40, onde eu tive a última ligação que eu fiz para o companheiro de Mojimirim, o Daniel, para falar desse assunto. Então foi uma situação muito assim desgastante, que o dia inteiro fala com um, fala com outro, fala com todos os sindicatos, fala com as 2 federações, para tentar chegar em um termo que podemos levar a uma proposta aos trabalhadores quanto também ao patronal. Então, não ficou só na sexta, passou sábado e domingo também tendo contato direto com os presidentes de sindicatos e federação, e também com Sincongel e aí algumas empresas que nos procuraram também para decidir o que nós iríamos fazer. Então, Lívia, é muito importante aqui trazer que temos uma proposta na mesa agora, uma nova proposta que nós, no nosso ver, dos sindicalistas ali, da nossa federação e eu como coordenação, tivemos um avanço muito grande. Um avanço muito grande porque nós estávamos sob pressão. Como todos sabem, nós temos 3 federações aqui no estado de São Paulo, onde a FETIASP, que era a ex-federação nossa, já tinha fechado a Convenção Coletiva de Trabalho, inclusive assinada já com 4,23. E aqui eu até trouxe já os números da federação anterior que a gente estava, que fechou com 4,23%, com teto de 10 mil, o piso 1.850 e o ticket de alimentação 215 e o PLR 1,2 do salário. Essa proposta eles tentaram trazer para nós já recusamos, e aí a gente teve um avanço muito grande nesses 3 dias, nesse final de semana, na sexta, sábado e domingo, como eu falei para vocês. Então tem uma proposta aqui, Lívia, eu acredito que é interessante, porque avançamos como convenção coletiva de trabalho, um reajuste de 4,8%, os salários, para os salários até 12 mil. Então o teto era 9.500, passou para 12. E tendo um valor fixo de R$ 576. O piso salarial, que saiu de 1.764, foi para 1.923,60, tendo aumento aí de 9%. O ticket de alimentação, isso eu estou falando como convenção, tá? Ticket de alimentação saiu de 200 para 230, tendo aumento aí de 15%. E para aquelas empresas que já praticam uma cesta maior do que esse valor, se aplica 11,11%. Participação do lucro e resultado fica 1,2%. E aqui eu quero chamar a atenção aos trabalhadores que nós tivemos um avanço significativo. No reajuste salarial, nós tivemos um aumento de 1,57%, tá? Enquanto a outra federação teve um aumento de 1%.
No teto nós Isso tivemos... de aumento real, né, Marcelo? Isso é aumento Deixar real. bem claro. Isso é aumento real que eu estou falando, bem exatamente, Lívia. E no teto tivemos um aumento de 26,31%, que saiu de 9.500 para 12 mil. Foi um grande avanço aqui, principalmente para as lideranças aí que recebem, que travavam em 9.500, passa para ser 12. Muito importante. E no piso tivemos também um aumento real de 5,81%. E no ticket de alimentação, 11,77%. Lembrando aos trabalhadores que isso é retroativo a 1º de maio. Então, caso for aprovado nas assembleias que iremos fazer, esse valor será corrigido de maio, junho e julho, que você vai receber em agosto já atualizado. Então, para a convenção coletiva, foi isso que nós conseguimos aí conversar tanto com os trabalhadores quanto com o sindicalista, que nós vamos levar para a Assembleia para ser isso aprovado ou não pelos trabalhadores de base. Legal. Do estadual é isso, né, Marcelo? Estadual é isso. Que a gente está falando de convenção coletiva, tá? Agora a gente vai passar para local. Vamos falar sobre acordos coletivos. Até o último programa, 2 usinas ainda não haviam fechado acordo, que seria a Cerradinho e a Virgulino de Oliveira. Como é que está a situação com essas 2 empresas? Estamos em negociação com a usina Cerradinho. Já tivemos várias reuniões via telefone, porque aí o RH fica lá em Goiás, tá? E vindo para gravar o programa, aqui a representante já mandou uma mensagem que ele gostaria de falar comigo. Então nós poderemos ter novidade ainda essa semana sobre a proposta. Já a usina Catanduva, nós teremos reunião nessa quarta-feira, às 10 horas. Nós vamos estar falando sobre o acordo coletivo de trabalho e nós vamos também falar sobre a RJ, tá? A diretoria, nós resolvemos convocar a diretoria para sentar na mesa da usina Virgulino, a usina Catanduva, para a gente aí acertar alguns pontos que no entendimento do sindicato está longe do que uma construção que nós já temos feito aí há mais de 30 anos. Então, por isso que a diretoria vai sentar na mesa para acertar alguns pontos que achamos um ponto principal, que é a valorização dos trabalhadores. No setor de frio, Marcelo, continua aqui local empacado ou Salamanca, Suíba, tem alguma novidade? A representante da Salamanca entrou em contato comigo via e-mail, mandou uma proposta, fiz uma contraproposta e hoje cedo já mandei para ela, aí, tem algum retorno, tem alguma resposta? Até a gravação desse programa ela não se manifestou ainda, mas acredito que deve manifestar aí, que essa semana nós podemos ter aí um resultado, que aí nós vamos conversar com os trabalhadores lá, se realmente ele quer que o sindicato represente ou não, porque nós temos dificuldade lá com o próprio trabalhador. Que a culpa não é do sindicato, a culpa que é dos trabalhadores, porque de Salamanca eles não querem valorizar a entidade que defende eles. É tanto que desde quando começaram as negociações, você pediu que os trabalhadores entrassem em contato com o sindicato para conversar, para saber como é que está a questão dos pagamentos, o que eles recebem, enfim. E acho que uma pessoa só entrou em contato com você. Exatamente. E falando do frigorífico Suíba, eles mandaram uma proposta que nós vamos levar para a Assembleia. Não vamos ter certeza que vai essa semana, porque além do feriado amanhã, a nossa agenda, como já falamos aqui, nós temos a Assembleia na quarta-feira. Temos reuniões também nesse período, que a Assembleia acontece de manhã e à tarde. E aí não vai dar tempo a gente ir no frigorífico Suíba, mas a semana que vem iremos lá falar com os trabalhadores. Mas o importante é que já tem proposta, né? Já avançou nesse sentido. Exatamente. E o setor de bebidas aqui local, o refrigerante Devito, acho que no último programa você falou que estava faltando alguns detalhes para fechar o acordo. Isso, o detalhe é a questão do ticket vale refeição, que ainda ele está buscando com os bancos que eles trabalham uma forma aí de cartão que não venha ter nenhum desconto com os trabalhadores, mas ainda essa posição não retornou ao sindicato. Acredito que é na reunião que vamos ter na quarta-feira à tarde, que o representante da Devito vai estar junto e acredito que ele vai dar já a resposta para nós. Tá. Doces, com a convenção coletiva fechada, todas as empresas já fecharam o local? Ainda não, falta a Chavante,
A Chavante, nós vamos estar fazendo a assembleia com os trabalhadores na sexta-feira, às 10h45 da manhã. Nós vamos estar falando com todos os trabalhadores. E a semana passada nós fizemos a assembleia lá na Doce Piauí, que também foi aprovado a Convenção Coletiva de Trabalho. E como que foi lá, Marcelo? O pessoal recebeu bem? Recebeu bem, só que tem a preocupação que a empresa não está pagando o PLR. E aí nós deixamos bem claro aos trabalhadores que nós fizemos o acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho. Caso a empresa não cumpra, os trabalhadores têm que dar o aval ao sindicato. O sindicato entrar com ação coletiva para reivindicar o seu direito que foi garantido na convenção, no caso da Doce Piauí. Porém, que alguns trabalhadores não querem entrar, porque sabem que entrar com ação pode ser mandado embora e com isso os mais velhos tem 2 ou 3 pessoas que querem, mas a maioria não quer. Mas nós estamos aguardando, o nosso jurídico está à disposição, até para entrar, não precisa ser coletivo, pode entrar individual. E negociação local de suco, como que tá? Citrosuco, Citrojuice, Cutrale? Vamos lá. Esse setor, como a gente sempre fala, só Deus na causa desse setor, que é um setor que dá muito trabalho para nós. Mas aqui a gente estamos conquistando aqui grandes avanços devido à nossa mobilização, junto com os trabalhadores, junto com vários sindicatos, que na Citrosuco queríamos fazer a assembleia nessa quarta-feira, nos 3 horários, às 5h40 da manhã, às 6h20 e às 13h40, levando em consideração aqui que a nossa base é 1º de maio e nós temos um NPC de 3,23. Nós conseguimos avançar bastante. Nós saímos um pouquinho diferente do que o Estado, porque o Estado agora não é mais a outra federação, o Estado somos nós mesmos e nós avançamos bastante. Então, para os trabalhadores da Citrosuco, o reajuste é 4,8%, o salário é até R$12.000, acima o valor fixo de R$576. E aí nós tivemos aumento real de 1,57% e no teto 26,31%. O piso salarial foi um avanço muito grande. A gente conseguimos aí um valor para a Citrosuco R$ 1.933,60, tendo um aumento de 9,61% e aumento real de 6,38%. O ticket de alimentação sai de 360, vai para R$400, tendo um aumento de 11,11% e aumento real de 7,88%. A participação do lucro resultado é 1,5 salário, não 1,2, é 1,5 salário de cada um. Lembrando aos trabalhadores que tudo isso é retroativo a 1º de maio. Já a Citrojuice, estamos com muita dificuldade de negociar, realmente. A proposta que sexta-feira foi apresentada ao sindicato pela empresa foi 3% linear, onde foi reprovado no ato da reunião. E o sindicato deu um prazo até hoje, até nesta segunda-feira, para a empresa apresentar uma nova proposta para os trabalhadores. Caso nós vamos ter que fazer uma assembleia lá e ver o que os trabalhadores querem fazer. Então, deixar bem claro aqui aos trabalhadores da Citrojuice sobre essa situação. E aí eu quero até dar um recado aos trabalhadores, que as trabalhadoras também, que nós recebemos uma mensagem dizendo que o sindicato precisa ter mais comunicação com os trabalhadores. Aí eu quero até trazer a fala dessa pessoa que nos falou, que nos mandou essa pergunta aí dizendo, porque todos os programas aqui nós citamos empresa por empresa dizendo sobre as negociações. Isso deixar bem claro. Além disso, na Citrojuice Livre nós temos um diretor que chama Márcio, que trabalha lá. E qualquer dúvida, várias dúvidas, as pessoas perguntam para ele, às vezes ele não sabe, ele nos procura e sempre tem a resposta. Então eu lamento esse trabalhador aí dizer que não está sendo informado. Aí eu falo, ele está desinformado, porque não é só no canal de YouTube, mas na rede social do sindicato, Instagram e Facebook, está sendo noticiado tudo que nós fazemos aqui. Então, só para chamar a atenção aos trabalhadores da Citrojuice, que nós estamos preocupados e nós estamos lutando pelos seus direitos. Às vezes é melhor sair aí das redes sociais para ficar vendo só piada ou vendo coisas assim, é legal, né? Mas às vezes procurar nas redes sociais, no YouTube, as informações, também é bom investir um tempo nisso, sendo que está tudo sendo divulgado lá. Tanto o nosso programa sai da TV, vai para o ar aqui na TV,
no dia seguinte, cedinho, já está no canal no YouTube e a gente já joga para as redes sociais. Então, é só procurar lá que tem tudo, né, Marcelo? Com certeza, e o nosso trabalho aqui é com muita transparência para todos os trabalhadores. Nós não fazemos nada aqui escondido, por isso que nós estamos aqui, para mostrar o nosso trabalho e em busca de melhoria para todos os trabalhadores das nossas bases. Vamos falar da Cotrale para a gente estar aqui finalizando. A Cotrale, nós tivemos uma reunião a semana passada com o representante da empresa. Nós já garantimos a data base, que é 1º de junho, e vamos agendar a reunião para a próxima semana. Como eu falei, essa semana, por causa do feriado, não temos agenda para essa semana, mas nós iremos fazer na semana seguinte, do dia 15. Então, assim que nós receber a proposta, com certeza nós temos uma base, Lívia, como já fechou no setor de suco, como o Cotrale é um acordo separado, basicamente nós vamos seguir ou com melhorias aí para a Cotrale, aí, dos trabalhadores da Cotrale. E assim que a gente receber essa proposta, nós vamos anunciar aqui, nós vamos mandar uns avisos para a empresa, como nós vamos estar fazendo hoje, mandando para a Citrosuco, aos trabalhadores, que nós iremos lá na quarta-feira. Não vai ser diferente no dia que tiver uma proposta. Nós iremos encaminhar aviso para colocar nos murais aos trabalhadores, informando o dia da Assembleia. Então todos podem ficar despreocupados, que tudo que a gente for negociado vai ser a data base, 1º de junho, que é a data base da Cotrale. É isso aí. Mais algum recado que você gostaria de deixar, Marcelo? Só pedir para os trabalhadores que ainda não assinaram, que a gente não conseguiu assinar a convenção e acordo coletivo, ter um pouquinho de paciência, que nós estamos tentando buscar o melhor. Por isso que nós não fechamos com 3% nem com 3,23%. Nós queremos aumento real e por isso que realmente demora, mas no final nós vamos ter resultado muito melhor do que assinar uma convenção, um acordo coletivo sem aumento real. É isso. Bom, então para a semana que vem, vocês já sabem, deve ter bastante novidade para a gente trazer aqui para o programa. Eu quero agradecer a sua audiência, a sua companhia, desejar que você tenha um bom feriado amanhã, com prudência, e falar que o programa A Voz do Trabalhador volta na próxima semana. Um ótimo feriado para você, uma ótima semana para todos nós. Que Deus nos abençoe.